Muito boa noite, 19 horas e 33 minutos. Estamos aí ao vivo mais uma vez para mais uma live sobre o AVC. Então vou esperar aí uns 5 minutinhos para o pessoal começar a entrar. Lembrando aí então da nossa sequência de lives. A primeira foi na semana passada. Nós falamos um pouco sobre o AVC. Falamos sobre alguns sinais do AVC e agora nós iremos para a nossa segunda live sobre AVC e falar principalmente em AVC em jovens. Vamos aí aguardar um tempinho para o pessoal ir entrando. Semana passada, então, vocês lembram, a gente falou sobre AVC, quem esteve aí presente nessa nossa primeira live. A gente falou sobre como identificar um AVC e depois teve a presença especial do Dr. Edilson Pagiola, que participou com a gente da segunda parte da live, falando um pouco da experiência do AVC na vida dele. Então essa é a nossa segunda live. Boa noite, Dr. Tiago, lá de Cachoeiro, neurologista, grande amigo, prazer ter você aqui. E eu peço sempre aí, se você está escutando bem o nosso áudio, mande já o cérebro. E lembre também de pegar e apertar aqui na setinha no avião e mandar para quem você acha que vai curtir também essa live, que a gente vai falar um pouquinho sobre o AVC. E principalmente o AVC em jovem, tá certo? Semana passada, então, a gente fez a primeira live, nós falamos principalmente dos sinais que você precisa reconhecer para você ajudar alguém que está tendo um AVC, e você ajudando, você vai conseguir mudar o prognóstico dessa vida, dessa pessoa e dessa família, que você identificando uma pessoa com AVC e levando ela rapidamente para um atendimento especializado, você reduz muito a chance dela ter uma incapacidade após esse AVC. Então a primeira coisa importante é você reconhecer os sinais do AVC. Nós falamos na semana anterior, na quinta-feira às 19h33, e lembrando, na próxima semana nós teremos a nossa terceira live sobre AVC também. Então, quais são então esses sinais e sintomas que nós falamos que você precisa reconhecer? Lembrar sempre do acrônimo do SAMU. Então, qual que é o acrônimo importante aí do SAMU? O S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U de urgência. Lembrando sempre dos sinais do AVC, dos principais sinais que você pode ter. O S do sorriso, o paciente que não tem um sorriso ou tem um desvio do sorriso. O A de abraço, ele não consegue dar um abraço porque um dos braços dele está mais fraco. E o M de música, ele não consegue emitir som, não consegue cantarolar uma música, ou não consegue compreender o que você fala. Então esses sinais, esses três principais sinais, um deles presente, você deve lembrar de ligar rápido para o 192, para a urgência 192, tá certo? Então esses são os principais sintomas e sinais que você vai ver no paciente que está tendo um AVC. E nós também falamos na semana anterior, recapitulando todos os conhecimentos que nós adquirimos na semana anterior, nós falamos que nós temos dois principais tipos de AVC. O AVC dito AVC isquêmico e o AVC dito AVC hemorrágico. A live está salva, também está lá no nosso canal do YouTube, se você quiser. Você pode ir lá para ver toda a live. E nós falamos também desses tipos de AVC. O mais comum dele, 85% dos casos, então a maior parte dele é o AVC dito isquêmico, e uma outra parte são os AVCs ditos hemorrágicos, esses dois grandes grupos do AVC. Mas nosso intuito hoje é a gente falar sobre o AVC em jovem. Então não sei se você sabe, mas se você pegar os dados lá da década de 1980 e comparar com os dados de 2013, nós vamos perceber que mais do que dobrou o número de AVC em pacientes jovens. Então a primeira coisa que você precisa entender, que nós falamos na live anterior, nós tivemos então um tipo de AVC isquêmico, AVC hemorrágico, vocês já viram isso na live anterior, e
nós temos então um aumento do número de AVC em pacientes jovens. Mas um dado importante, lembra, AVC isquêmico hemorrágico, nós não separamos aqui nessa parte de AVC em jovem se é isquêmico ou se é hemorrágico. Mas a primeira coisa importante, o que será AVC em jovem? Se você for olhar na literatura, nós vamos ter uma diferença importante. Nós não sabemos ainda o que é definido como AVC em jovem. Jovem, então alguns trabalhos mostram que são aqueles pacientes com menos de 50 anos, 55 anos. Então a definição de AVC em jovem ainda é algo que é um pouco difícil a gente saber. Mas se a gente pegar aqueles pacientes com menos de 50 anos ou menos de 55 anos, a gente pensaria em classificá-los como AVC em jovem. E como eu falei no início, mais do que dobrou o número de AVCs em pacientes jovens, né? Então, se a gente comparar lá na década de 80 para 2013, mais do que dobrou. Mas por que isso está acontecendo, né? Não sei se vocês já pararam para pensar por que o AVC tem ficado cada vez mais frequente nos pacientes mais jovens. Bom, eu acho que tem 3 fatores primordiais que aumentaram a incidência ou o diagnóstico de AVC em pacientes jovens. Se a gente for pensar então nesses 3 fatores principais, quais são eles? O principal deles, a maior conscientização dos pacientes com AVC. Então a população geral e até médicos também estão ficando mais conscientes desse tipo de diagnóstico. Então a divulgação, então isso que a gente faz aqui também para mais pessoas terem conhecimento de como pensar no diagnóstico de AVC e levar rapidamente esses pacientes para o pronto-socorro. Então o primeiro dado é a conscientização da população. Então, por isso também vem aumentando o diagnóstico de AVC. A população cada vez mais consciente, isso é extremamente importante. Então, lembre aí, se você estiver me escutando bem, mande um cérebro para eu ter certeza que você está escutando bem. Aperte também no coração aí que você está curtindo essa live e encaminhe para quem você acha que vai curtir também. Então, desses 3 principais fatores, o primeiro deles é a maior conscientização da população. Primeiro dado importante. O segundo dado importante, por que aumentou? Se a gente for lembrar, no final da década de 70 surgiu a tomografia de crânio e depois, no início da década de 80, a ressonância. Então, o uso dos diagnósticos de imagem mais avançados, então a melhora da investigação, aumentou também o diagnóstico de AVC. Então, primeiro fator que aumentou o diagnóstico de AVC em pacientes jovens, a conscientização da população. E o segundo ponto importante foi a melhora dos exames diagnósticos, exame de imagem, principalmente o maior uso da ressonância, o exame de imagem. Então, esses 2 primeiros fatores que aumentaram essa incidência. Mas existe um terceiro fator importante, que é até, eu acho que o mais preocupante que esses outros. Da conscientização é importante e é muito bom que a população esteja ficando cada vez mais consciente sobre o AVC. O melhora do diagnóstico, então, é também muito importante. Mas o terceiro fator que é preocupante, que fala muito mais sobre a saúde da população. O que tem de importante aí, se a gente pensar então nesse AVC em jovem? Maior conscientização da população, mais pessoas conseguem pensar que um paciente está tendo um AVC. Lembrando que 1 a cada 4 pessoas do nosso convívio vai ter um AVC durante a vida. Então, quanto mais pessoas tiverem o conhecimento de como pensar no AVC, maior vai ser o diagnóstico. Então, esse é um fator primordial que as pessoas estão, os pacientes jovens estão tendo mais AVC. Então, primeiro, a conscientização da população. Segundo, melhora do diagnóstico. Então, o uso do exame de imagem, ressonância, por exemplo. Então, esses 2 fatores primordiais para o aumento da incidência de AVC em jovens. E outro dado importante, o que teve de importância também? A piora da qualidade de vida dos pacientes. Então, se a gente for ver o estilo de vida das pessoas, ela vem piorando. Então, um outro fator que esse terceiro fator, esse tripé,
que eu falei com você que aumentou a incidência e o diagnóstico de AVC em pacientes jovens, é que os fatores de risco que nós estamos vendo nos pacientes mais jovens são semelhantes nos pacientes mais idosos. Então, o que eu vejo que está mais prevalente na população mais jovem, e isso que é mais preocupante? Obesidade. É um fator de risco primordial também para o desenvolvimento de AVC. Outro dado importante, o paciente ele é mais sedentário, os pacientes mais jovens estão ficando cada vez mais sedentários. Então são alguns dados que nos preocupam. Então nós vemos a obesidade, o sedentarismo, uma prevalência maior de hipertensão arterial sistêmica em pacientes mais jovens. Isso são fatores que levam ao desenvolvimento de AVC na população mais jovem, porque nós estamos vendo os fatores de risco dos pacientes mais idosos em pacientes mais jovens. Então eu vejo obesidade, sedentarismo, hipertensão, o tabagismo. Nós temos mais pessoas mais jovens fumando cada vez mais cedo. Então os fatores de risco que podem estar prevalentes na população mais idosa está sendo cada vez mais presente na população mais jovem. Então nós podemos ver que esses fatores de risco são responsáveis por 80 a 85, 80, 90% dos casos de AVC. E os fatores de risco das doenças cardiovasculares estão presentes nos pacientes mais jovens. Então, nós vimos 3 fatores primordiais aí para o desenvolvimento e para o aumento da incidência de AVC em pacientes jovens. A conscientização da população sobre esse diagnóstico. Então, mais pessoas conscientes sobre isso. 2, a melhora do diagnóstico. Então, eu falei com vocês do desenvolvimento de tomografia, de ressonância. E são fatores que vão melhorar o diagnóstico de AVC, e isso aumentou também a incidência do diagnóstico de pacientes jovens. E terceiro ponto importante, os fatores de risco estão mais prevalentes na população mais jovem. Então, se você for pensar a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, isso são fatores de risco que estão mais presentes na população cada vez mais jovem. E esses fatores associados vão aumentar e muito também a incidência de AVC em pacientes mais jovens. Então, se eu for olhar um risco da população em geral ter quase 60% maior, é o sedentarismo. Então, a mudança do estilo de vida é algo que vai evitar que você tenha AVC e diminuir a incidência em pacientes jovens também. Então, nós vimos naquela nossa primeira live os sinais e os sintomas do paciente com AVC, os tipos de AVC, e hoje a gente está vendo quais são os fatores de risco para desenvolver um AVC no paciente mais jovem, que eu falei com você, dobrou da década de 80 para 2013 a incidência de AVC em pacientes mais jovens. E algo que é muito preocupante são os fatores de risco de uma vida não saudável que estão cada vez mais presentes na população mais jovem. Então, a população jovem com esses fatores de risco para doenças cardiovasculares que a gente via muito mais em pacientes mais idosos, está sendo mais presente nessa população mais idosa, tá certo? Então, dados importantes para você. Tenha uma qualidade de vida, se preocupe com a sua saúde. Então, como eu devo me preocupar? Atividade física regular, tendo um peso dentro de uma faixa do IMC que seja mais propenso para evitar o sobrepeso, que isso é um fator de risco para o desenvolvimento de AVC. Lute muito contra o cigarro. Então, quanto antes você puder abandonar o cigarro, melhor vai ser para a sua saúde. A utilização de álcool. Então, o álcool ele é um fator de risco também para AVC. A gente vê pessoas cada vez mais jovens utilizando álcool. E lembrando, se você tiver uma ingesta álcool, aquele que nós chamamos de bebedeira ocasional, só isso pode aumentar o risco de AVC. Por quê? Essa utilização de álcool de forma eventual, em grande quantidade, ela pode levar a algumas alterações dentro do organismo, que aumentam a formação de coágulos. Ela pode levar à diminuição
a quebra dos coágulos. Então, eu levo ao aumento da formação de coágulos, eu diminuo, ou eu tenho um sistema endógeno dentro do seu corpo para destruir alguns coágulos, e o uso de álcool de forma intensa até eventual aumenta essa formação de coágulos, diminui a quebra dos coágulos formados, e ele altera também as plaquetas. Então essa utilização de álcool eventual de forma intensa, o que nós chamamos aí de bebedeira, ela pode alterar e levar a maior risco também de formação de um AVC, seja isquêmico ou seja hemorrágico, porque esses pacientes podem levar também a pico hipertensivo para o desenvolvimento do AVC. Então, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, o sedentarismo, a utilização de álcool, isso tudo pode levar a uma maior incidência de AVC nos pacientes mais jovens. E aqui eu vou querer convidar já uma pessoa aqui para participar da nossa live. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vai ser um casal, é isso? Vamos ver aqui. Participar dessa nossa live. Vamos convidar aqui. Não sei qual dos dois irão entrar. Vamos ver aqui então. Convidar aqui o casal para participar desta live. Entraram o doutor Edilson mais uma vez presente e vou chamar de doutora Margarida, porque quem fez o diagnóstico de AVC do Edilson foi a Margarida. Então, chamaremos também de doutora Margarida. Então, o casal está presente aí nesta live. Sempre, quando você vê o doutor Edilson, você vê a Margarida logo na sequência, né? Então, nós vimos agora nessa parte inicial dessa live, alguma parte teórica, agora a gente vai para outra parte, que eu acho que é a parte mais bacana para a gente discutir aqui, para a gente falar dessas experiências. Então, na semana passada, o doutor Edilson ele deu a experiência. Para quem não viu, o doutor Edilson é meu pai. Se apresenta aí, doutor Edilson. Boa noite. Eu sou Edilson Pagiola, pai do doutor Igor. E hoje, eu estava pensando durante o dia, hoje é uma data representativa para mim. Hoje faz exatamente 1 ano e 9 meses que eu tive meu AVC. E hoje eu não resisti olhar para trás e analisar esse caminho que eu percorri. A semana passada, eu disse que 3 fatores me sustentaram esse ano e 9 meses. Primeiro, a fé, e a esperança e a caridade. Agora, hoje, eu queria abordar o seguinte: nada disso seria possível se eu não tivesse na minha retaguarda e aquilo que eu considero que foi mais importante para eu superar todas essas fases. A minha família. A minha família, principalmente a minha esposa, ela fez o diagnóstico. Devido a isso, eu fui atendido imediatamente, evitando que tivesse sequelas maiores. Agora, a
aquela que nós chamamos de comunidade de vida e amor. Eu tive exemplos que me estimularam a vencer batalhas, obstáculos. Primeiro que Margarida, depois que eu tive o AVC, ela se tornou meu tudo. Meu braço direito, esquerdo, perna, braço, cabeça, organizadora dos meus pagamentos, agendamento dos pagamentos. Ela assumiu tudo. Inicialmente, tomando conta das minhas necessidades mais elementares, como alimentação, tomar banho, higiene pessoal e cuidados que eu não teria conseguido se não tivesse na família essa comunidade de vida e amor. Igor, por sua vez, saiu lá de São Paulo, largou tudo. Emprego, casa, tudo. Mudou para Vitória para ficar mais próximo de nós e tentar ajudar mais. A liturgia de hoje diz que se você não larga família, pai, mãe, filhos, por minha causa, você não pode ser meu seguidor. Primeiro a minha esposa, meu filho, a minha filha Vanessa, quanto que ela sofreu também, porque ela era a que menos sabia do que eu estava passando. Ela fez comunicação e ela teve que aprender tudo para a maneira dela ajudar nesta minha caminhada. Então, hoje, eu gostaria de bater palmas e agradecer do fundo do meu coração a essas pessoas que me ajudaram esse ano e 9 meses a vencer barreiras, superar obstáculos. Chegando hoje eu fui ao meu médico, Dr. Leandro, que foi aquele anjinho que me operou 3 vezes, e ele olhou para mim e falou aquilo que eu tenho certeza. Edilson, você, pelo que você poderia ter tido como sequela, você não tem praticamente nada. Vai para a vida. Comece a fazer tudo aquilo que você fazia antes, de uma maneira diferente. Eu agora tenho que me readaptar às coisas que eu faço. Tenho que ter mais cuidado, prestar mais atenção. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Eu já amava antes a minha família. Hoje, depois desse tempo de batalha, vencendo tantos obstáculos, eu os amo
muito mais. E eu gostaria de ouvir também. Vanessa está fazendo outra live lá na igreja e Margarida está aqui, sempre do meu lado. Eu gostaria de saber também o testemunho do que é ser companhia, ajudar uma pessoa que teve um AVC. A luta deles foi tão importante como a minha luta. Eles lutaram por mim, comigo, rezando, dando força, dando até incentivo, às vezes, duramente. Minha filha, ela chega como um zagueiro forte para definir a jogada. E ela teve que, alguns momentos, para me empurrar para frente, falar grosso comigo. Minha esposa também. Meu filho também. Eu gostaria que essa live, primeiro, servisse como uma orientação para aqueles que não tiveram ainda e, por acaso, tenham noções básicas como fazer e o que fazer. Primeiro, o que fazer? Você já sabe que o AVC, entre 4 pessoas de seu convívio, uma vai ter o AVC. Pode ser você, seu pai, sua irmã, seu irmão. Então, o que fazer? Como ajudar? Como empurrar para frente uma pessoa que está precisando necessariamente de uma doação de amor daqueles que vivem com ele? Minha esposa está aqui. Ela pode testemunhar o que ela passou acompanhando o marido dela, que antes do AVC fazia tudo por ela, arrumava, fazia compra, ia no supermercado, cortava carne, temperava carne, fazia almoço, e de repente ela ficou sem isso. E ela, na humildade dela, da simplicidade dela e a fé que ela tem em Deus, ela que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, me fez seguir a igreja mais de perto, ela teve que fazer um esforço sobre-humano para entrar numa nova situação. E, além disso, e para agravar ainda mais, eu tive o AVC em fevereiro, em março começou a pandemia do coronavírus. Então, ela enfrentou 2 batalhas simultâneas. Medo de eu ficar doente, pegar o vírus, já muito debilitado, tive que fazer 3 cirurgias, indo para o hospital, correndo risco, e Deus esteve presente. Todos esses momentos, me livrando de todas as coisas,
A minha amiga Elisa está aí também acompanhando. Elisa, você que foi tão importante no período da minha vida que eu, com você, fazia parte do grupo de oração Vida Nova. Tantas coisas nós passamos juntos, rezamos juntos, enfrentamos juntos. Eu sei que você também é uma guerreira, é uma vitoriosa. Nós fomos criados para vencer. É isso que eu quero. Vencer e mostrar para Deus que eu estou fazendo aquilo que Ele planejou para mim. Ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Eu atendi como médico 38 anos. Esses 38 anos, eu procurei dar àqueles que estavam doentes um pouquinho do que eu sabia que eu podia. A gente nunca faz completamente tudo que a gente deve. A tentativa já é, para Deus, uma maneira de representar a nossa gratidão. Eu gostaria que essa live, como nós estamos recebendo comentários bons, lindos, que nós estamos ajudando pessoas que estão passando pela mesma situação. E Deus fala: coragem, vai em frente, eu estou ao teu lado. Agora, Margarida, fala um pouquinho que você passou esse ano e 9 meses sem ter tido um AVC. Então, só lembrando aí, né? É uma piada esse meu marido. Para quem não acompanhou a história inicial da semana passada, o meu pai teve um AVC dia 4 de fevereiro de 2020. 2020, né? 2020. E quando o papai teve os sintomas, que é que a gente falou na primeira live, né? Do SAMU, sorriso, abraço, a música, ligue urgente para o 192. Quem estava ao lado dele nesse momento era minha mãe. Eu morava em São Paulo nessa época e ela reconheceu que aquilo se tratava de um AVC, de uma urgência, né? Então, é por isso que eu sempre insisto que esse conhecimento é de extrema importância, porque eu passei esse conhecimento de alguma forma, a gente passa, minha mãe aprendeu esse conhecimento de alguma forma, ela pôde ajudar o meu pai, o esposo. E eu espero que, espero que não aconteça, mas caso aconteça na sua vida, no seu dia a dia, você tenha esse conhecimento e possa ajudar para que as pessoas possam ter a chance de ter menos incapacidade após um AVC. Porque salvando minutos, a gente salva a vida, a gente salva a memória, a gente salva neurônios. E por isso é tão importante ter esse conhecimento. E aí meu pai passou a bola aí para a Margarida para ela contar um pouco da sua própria experiência durante esse período, tanto lá da fase inicial, quanto agora desse longo trajeto após o AVC, que quando ocorre o AVC, a gente pensa que é o pior cenário, mas é só o início daquele trajeto que a gente continua caminhando até agora. É verdade. Eu tenho uma amiga que, logo que ela soube, a gente conversando, ela: Margarida, me explica como é que a gente faz para identificar, porque se fosse eu ia falar assim: vai tomar um banhozinho, vai. Vai passar. Isso é homem da Margarida, é médica, a Margarida também é médico, né? Falei: hipótese alguma, você vai mandar tomar um banhozinho, porque não aguenta nem levantar. Quanto mais ir para um chuveiro tomar um banhozinho para ver se melhora, né?
Então, realmente foi uma situação muito difícil, mas também de muita graça de Deus, né? Porque não me cegou, poderia ter me cegado, né? Eu estava cansada, a gente tinha arrumado a cozinha e ele queria sair para comprar um ar-condicionado. Porque ele havia tirado um ar-condicionado do quarto de Vanessa, que ele queria trocar, e Edilson é muito acelerado, né? 220 é pouco para ele, né? E então ele queria já sair, não, nós já almoçamos, vamos. Eu falei, Edilson, está muito calor, 4 de fevereiro, está muito calor, vamos descansar um pouquinho. E ele insistiu, queria levar a Vanessa falou, não, pode ficar, que eu vou sozinha, quer levar para o trabalho, enfim. E aí ele deitou. E eu, deitada de lado, de costa para ele, né? E tô vendo que Edilson começou a colocar as mãos debaixo de mim. E eu pensava, meu Deus, o que Edilson está querendo me irritar? Porque eu tô cansada, eu quero descansar, eu vou ficar aqui quietinha, não vou me irritar, eu vou ficar zen aqui. Mas ele continuou, aí resolvi olhar para ele e ele estava de 4 na cama, ajoelhado e com as mãos assim debaixo de mim, me futucando toda. Eu falei, diz, o que está acontecendo? E eu não sou nada delicada, né? Eu já falo assim, de maneira grossa mesmo. Eu briguei com ele, o que está acontecendo, Edilson? Ele, estou procurando o meu óculos. Eu falei, o que você está procurando? Ele falou, meu óculos. E o óculos na cabeça. Mas até então, né? Quem de nós não ficou procurando um óculos na cabeça, uma caneta, né, na orelha? Eu falei, está na sua cabeça. Aí ele foi e deitou. Quando ele deitou, eu escutei um barulho. Uma vez, um barulho a segunda vez e um barulho a terceira vez. Eu falei, Deus está deixando cair o celular no chão para que eu não acorde. Mas eu não vou fazer nada. Eu estou cansado. Não vou fazer nada. E aí parou tudo e eu comecei a ouvir Edilson diferente, a respiração diferente. Ele dava uns bocejos esquisitos e de costas para mim. A gente ficou de bumbum e bumbum. E aí eu me levantei, achei aquele esquisito, me levantei e fui pro lado dele. Quando eu fui pro lado dele, eu vi que ele estava amarelo, suando, o ar-condicionado ligado. Ele estava suando muito e muito amarelo e sem cor nos lábios. Quando ele ficou sem cor nos lábios, eu falei, eita. Aí eu peguei ele pelo braço e falei, Edilson, ele nada. Edilson, nada. Aí eu virei ele de barriga para cima. Quando eu virei ele de barriga para cima, a boca entortou, os olhos ficaram esquisitos. Eu falei, meu Deus, é aquilo que eu leio nas coisas que Igor escreve. O que eu vou fazer? Eu não posso chorar, eu não posso me desesperar. Igor. Aí passei o recado para Igor não me atendeu. Daqui a pouco, Igor, o que foi? Mãe, o que foi? Então, Igor, seu pai. Ele, deixa eu contar então essa parte, né? Atendo vocês, atendo as esposas de vocês, atendo qualquer um que tiver em qualquer lugar, viu? Eu estava em São Paulo nessa época, como eles falaram, né? Então era fevereiro, eu estava trabalhando nessa época. Eu tinha chegado no hospital no Morumbi, lá em São Paulo, para fazer um exame, fazer uma angiografia. E era por volta de meio-dia, eu acho. E eu tinha saído de um hospital, indo para lá, e meio que naquela correria, cheguei na sala de angiografia e falei, gente, olha, prepara o paciente que eu vou ali em cima comer e já volto. E aí eu preparei, falei o pessoal, aí fui lá comer. Fui comer, na hora que eu comi, telefone da Margarida ligando. Eu falei, não vou atender agora não, porque eu tô aqui no meio do refeitório, cheio de gente, não dá para conversar, então vou atender depois. Não atendi. Ela ligou de novo, eu falei, 2 vezes, vou entrar agora para fazer exame, não vou atender. Aí eu mandei, me ligou? Perguntei para Margarida. E ela respondeu. Aí ela me respondeu, seu pai, 3 pontinhos. Nessa hora que ela falou seu pai, eu já parece que senti que tinha uma coisa diferente. E aí eu liguei para ela. E aí ela falou, olha, seu pai tá tendo um AVC e tal. Eu falei, tá bom, calma. Liga já para o serviço de atendimento de urgência para levar, fica tranquila. Ele vai para lá e vai dar tudo certo. Eu já estava desesperado nessa hora, mas tentei passar um pouco de calma para ela, né? E aí, nesse momento, eu comecei a ligar para as pessoas aqui de Vitória. Então, liguei para o meu amigo Felipe Bertolo, que entrou aí, não me atendeu. Liguei para Alfredo, um outro amigo meu, não atendeu. Liguei para o Marcelo Massu, o neurologista daqui. Ele me atendeu e falou, estou em São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí,
É uma Liguei pro almoço, né? Leandro também, Leandro não atendeu, então ninguém atendia. E aí, liguei para um chefe meu lá de São Paulo, falei, cara, ó, tá acontecendo isso, tô com o paciente entrando em sala, vou fazer o exame. Ele falou, não, Igor, vai embora daí, deixa aí que eu vou para aí, eu vou fazer o exame, você vai agora para o aeroporto. E aí eu consegui falar com o Alfredo, e o Alfredo entrou em contato com a mãe, segue a história aí do seu lado, mãe. E aí eu preparei a minha bolsa e peguei a carteira dele e coloquei na minha. E de lá para cá, a carteira de Edilson nunca mais saiu da minha bolsa. É uma coisa que parece que não tem significado nenhum, mas esse simples colocar a carteira dele dentro da minha bolsa significou eu assumir tudo o que precisava ser assumido. A partir daquele dia, 4 de fevereiro, eu tive que assumir tudo. Saber aonde que está documento, saber o que tem que pagar, saber o que vai entrar, o que não vai entrar, tudo eu tive que assumir. E o medo, né, de fazer errado e de esquecer alguma coisa, mas e a gente foi, né, caminhando nessa dificuldade da AVC que muitos de vocês já sabem, né, essas dificuldades, mas Deus foi nos dando, né, a graça da gente enfrentando a batalha de cada dia. Então, uma palavra que Deus me deu logo nos primeiros dias, né, lá em Isaías, que ele adestrou as nossas mãos para o combate. Não achei que ele fosse me adestrar tanto, né? Mas adestrou minhas mãos para o combate. Mas com uma palavra, com uma profecia, né? Que eis o Deus que eu confio e nada temo. E realmente, eu não tive assim, medo de nada, não. Era muita dificuldade, muitas tristezas, muita solidão, porque o sofrimento é solitário. O sofrimento a gente enfrenta a cruz, como Jesus ficou na cruz sozinho, poucas pessoas estavam junto com ele, né? Maria, Nossa Senhora, João e mais algumas mulheres, todos os outros foram embora, abandonaram, e como nós somos cristãos, nós seguimos o mesmo passo de Cristo. E o sofrimento é assim também. Então, muita solidão, muito choro, mas, ao mesmo tempo, muita graça de Deus. E eu via, como uma irmã de comunidade que reza por mim, intercede por mim, ela dizia para mim, Margarida, é a graça do sacramento do matrimônio que está te sustentando. Porque Edilson ficou, acho que uns 15 dias internado, depois viemos para casa e começamos a fazer fisioterapia e fonoaudiologia, porque Edilson não falava direito, e logo a seguir veio a pandemia. E com a pandemia, eu tinha uma moça que fazia limpeza para mim na minha casa 2 vezes por semana, ela também teve que, né, suspendemos tudo, né, não podia vir aqui. Então, eu assumi tudo, desde a faxina, era louca da faxina, tinha um dia que fazia faxina, tinha um dia que cozinhava, e as compras, como é que eu ia fazer compra, e uma vizinha me orientou a fazer compra via online, né? Aprendi e fui aprendendo, um longo e grande aprendizado. Mas o que doía muito, que dói ainda no coração, é ver como Edilson era e como Edilson é. Se eu penso até hoje assim para mim, se para mim é difícil, como deve ser para ele difícil? Então, a gente exercer a empatia não é tão fácil, né? Não é tão fácil a gente se colocar no lugar do outro. Então, às vezes eu me coloco no lugar dele, de ver ele tão dependente, e sempre fez tudo, e agiu pela cabeça dele, e de repente precisar de ajuda para ir ali na esquina. Então, como que isso é difícil a gente ver o outro sofrer? Primeira vez que Edilson foi tomar banho em casa, que eu tive que ajudá-lo, né, colocar uma cueca. Nossa, doía no meu coração, o abaixar, eu já levantava chorando.
e chorando para que ele, me escondendo para que ele não visse. E graças a Deus ele não tinha muita percepção do que estava acontecendo ao redor dele. Então muitas vezes eu estava do lado dele chorando e ele não percebia. Ele, quando a gente começou a fazer caminhada, que ele já estava um pouquinho mais seguro, que a pandemia deu um pouquinho uma melhorada, a gente, orientado até pelos fisioterapeutas também de Brasília, não, tem que dar uma voltinha com ele. Falei, Edilson, então vamos colocar o tênis, porque tênis é mais seguro. Olha, para que eu fui fazer essa sugestão? Que dor no coração foi ver Edilson tentar dar o laço no cadastro do tênis e não conseguir. Ele tentou uma, eu ficava em pé olhando, falei, meu Deus, o que eu faço? Eu tomo a frente, eu amarro, o que eu faço? O que eu faço? Quando eu vi que ele balançou a cabeça, começou a chorar, que ele não conseguia dar o laço, não sabe? Eu falei, Edilson, chora não, é assim mesmo. Abaixei, dei o laço, e isso aqui daqui a pouco você vai aprender, é fácil, eu vou te ensinar. E levantei chorando, vamos embora, vamos passear, vamos andar. E eu fui andar, falei, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar Edilson? Peguei um cabide, eu fazia muito crochê, que nem crochê mais eu tenho feito, porque não tem nem mais, nem mais ânimo para fazer tanto crochê. Peguei um monte de fios de crochê, amarrei no cabide, falei, olha, você agora vai treinar o laço aqui. Olha como é que é. Aí sentava de um jeito, ele não conseguia. Falei, Edilson, vamos fazer igual criança, a orelhinha de um lado, a orelhinha do outro. Gente, vocês não... Quem tem filho sabe, né? Qual é a dificuldade da gente ensinar uma criança a fazer o laço. E não conseguia. Né? Edilson, vamos andar de croque. Mas a croque me deixa inseguro. Então, deixa que eu amarro o seu sapato. Então, eu que tinha que descer. O que eu falo descer é me abaixar. Né? Fazer essa kenosis de me abaixar e até os pés dele para amarrar o sapato dele. Outras dificuldades que ele ainda tem, mas está assim, eu vou dizer 88% melhor, é saber o que é direito, o que é avesso, o que é frente, o que é verso, de roupa. Que tristeza. Muitas vezes ele chegou aqui na sala e eu dei gargalhada. Falei, meu Deus, onde que eu tô com a cabeça que eu tô rindo? Eu tô rindo, mas Edilson está sequelado. A ver se ele chegou aqui na sala uma vez com a camisa enfiada, a cabeça, não sei como é que consigo, a cabeça e a mão na manga. Pensa, na manga da camisa ele conseguiu enfiar a cabeça e um braço. E chegou aqui na sala, todo troncho, né? Uma tartaruga. A tartaruga presa. Meu Deus. Aí, frente para trás, e não sabe, eu vou lá e escrevo. Então, assim, Deus foi me dando umas criatividades que eu jamais pensei que tivesse. É por graça de Deus mesmo. De escrever na camisa. Direito e avesso para Edilson, até hoje, são duas palavras que não tem diferença nenhuma. Aí eu falo, certo, errado, Edilson. Certo e errado. A gente é uma coisa da gente ir testando o conhecimento dele. É testando o conhecimento dele. Hoje em dia, ele é muito metido, né? A gente está todo baixinho. Faltou no tamanho, mas sobrou na mitideza, né? Até hoje, ele coloca a roupa do pijama dele e quando ele olha para mim, aí ele faz assim, eu falo assim, tá certo. Aí ele se empina, estica, fica todo feliz. Aí, quando ele coloca errado, eu falo, olha lá no espelho. Eu não falo que tá errado mais, não, sabe? Olha ali no espelho, Edilson. Aí ele olha no espelho, ele não fala se tá pelo avesso. Se eu perguntar, ele fica calado. Edilson, o que é? Tá no avesso ou tá no direito? Ele fica calado, mas ele tira. Aí eu faço um gesto, que ele já sabe que é para virar a camisa pelo lado direito. Aí ele coloca, estica todo, empina os peitos assim, e sai todo feliz. Então, assim, não é fácil, mas hoje eu falei com o doutor Leandro, né? Não é fácil. Tem muitas vitórias ainda a serem alcançadas, mas as que já foram alcançadas são tão grandes que o nosso coração é tão grato a Deus de ter Edilson junto com a gente, porque quando o doutor Leandro falou para mim lá no hospital no dia 6, acho que foi dia 6, e disso já tinha feito a trombectomia, estava caindo neurologicamente, estava péssimo. Ele falou para mim, olha, a gente tem um plano B, que é fazer a craniectomia, que é abrir, né, tirar
mas eu tenho muito medo de perder Edilson na mesa de cirurgia. Mas eu também tenho muito medo de a gente perder o time e ser tarde demais. E a gente perder Edilson também por não fazer essa cirurgia. Aí eu falei para ele, olha, doutor Leandro, nós temos um Deus que a gente confia. O que vier a acontecer, Deus vai nos dar a graça de superar. E aí, eu falava assim para o doutor Leandro, e na minha coluna eu sentia aquele frio, escrito assim, viúva. Eu falei, meu Deus, vou ficar viúva. Eu vi só os pezinhos de Edilson lá no box da UTI. Eu falei, meu Deus, meu marido vai morrer. Mas nunca me desesperei, nunca pedi, Senhor, pelo amor de Deus, não, ele não, nunca. Eu tenho uma conhecida de igreja, mas por que com vocês? Nunca nós fizemos esta pergunta. O sofrimento é inerente à nossa condição humana. O justo dos justos sofreu. Jesus não tinha pecado nenhum e sofreu. E como sofreu? Nossa Senhora, também sem pecado nenhum. Quanto que essa mãe sofreu até os pés da cruz de pegar o filho morto? Viu o filho morto? Por que não nós que somos pecadores? Então essa pergunta eu nunca fiz. E nunca pedi a Deus que não levasse Edilson. Eu só sabia que o que acontecesse, ele iria me dar força para eu seguir. Espera. E fomos. Fomos não, né? Estamos indo. Nesse um ano e 9 meses, nós estamos no caminho, né? Estamos caminhando, vendo as vitórias. São muitas lutas. A semana retrasada, eu falei, meu Deus, eu me vejo um bate-estaca e eu sou a estaca e o bate-estaca batendo na minha cabeça. Tum, tum, tum. Misericórdia, nós gritamos ao Senhor, domingo retrasado, nós gritamos, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a gente vai clamando assim ao Senhor, e o Senhor vai também nos consolando, vai nos dando a graça de prosseguir. Então, o que nos sustenta é a nossa fé em Deus, a esperança de que caminhamos para uma vida melhor. Se não for aqui, é na vida eterna. Essa é a nossa certeza. A nossa oração pessoal, já rezávamos antes, com a pandemia rezamos mais ainda, ficamos sem poder participar da missa, que a gente sempre foi de missa não só aos domingos, mas de missa diária. Não pudemos mais ir, mas rezando muito em casa, eu e ele, e foi e é o que tem nos sustentado. Existem algumas sequelas em Edilson, e às vezes eu tenho que brigar com ele, que ele fica vendo só alguma coisa que ele quer muito que ainda não conseguiu, e às vezes esquece de olhar para trás toda a vitória, né, que ele tem. Então, como que Edilson hoje está? Hoje Edilson é uma pessoa que acorda, e eu fui durante esse um ano e... Tem quantos meses você fez a cirurgia? Junho, julho, agosto, setembro, outubro? Não, tem junho. Em junho ele fez a última cirurgia, ele melhorou assim tremendamente após essa cranioplastia, né? Que é colocar a calota de volta. Vai fazer 4 meses. Vai fazer 4 meses. Então tem 4 meses que eu comecei a voltar a ser a rainha do lar. Por quê? Porque agora ele acorda de manhã. Ele sempre fez assim, né? Então agora ele fala de novo para mim, ó, não levanta da cama, tá? Fica aí que eu vou lá fazer o nosso cafezinho. Quando eu estiver pronto, eu te chamo. E aí eu fico de orelha em pé. Eu sempre criei meus filhos em casa, nunca tive babá, nunca tive empregada, mas nunca gostei de ter nada ligado em casa, porque eu controlava a Igor e Vanessa pelo ouvido. Sabia quando acordava, pelo barulho no berço, pelo barulho na cama, sabia quem é que estava andando na sala, sabia direitinho. E com o Edilson eu faço a mesma coisa. Então ele levanta, vai para a cozinha e eu fico, botou água. Aí quando ele faz o barulhinho de ligar o fogão, conseguiu ligar. Se ele faz 1,
2, na terceira vez já estou na cozinha. Porque ele não conseguiu ligar. Eu já estou lá do lado dele. Então, hoje em dia ele vai lá, faz o café, bota a mesa, corta um mamão, reclama, mamão muito ruim, escorrega. Ele não tem ainda muita firmeza na mão. Mamão escorrega. Ele diz, não, deixa que eu corto o mamão. É muito ruim tirar o caroço, porque ele tem o que os médicos chamam de negligência para o lado esquerdo, né? Então, ele tira o mamão, o carocinho, os carocinhos do mamão. Mas se tiver para o lado esquerdo, fica um pouco, né? Hoje ele que foi premiado, ele botou um pedaço do prato dele cheio de carocinho de mamão e ele ficou reclamando. Eu falei, meu filho, tira, qual é o problema? Então ele vem, bota a mesa, quando está tudo pronto, ele vai lá na cama, pode levantar, o café está pronto. Eu já senti o cheirinho, já estou levantando. Não esqueço mais, fogo, saci. Às vezes tirava a cafeteira do fogão e esqueci o fogo ligado. Aí eu pensava, meu Deus, falo ou não falo? Se eu falar, eu vou constrangê-lo. Mas se eu não falar, eu não vou ensiná-lo. O que eu faço? Ai, meu Deus, eu vou falar de qualquer jeito. Ele só esqueceu o café. Aí ele ficava nervoso comigo. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a falar com mais doçura para que ele não se sinta agredido. Edilson, ó, esqueceu de novo o café. Ai, todo mundo esquece, eu também esqueço. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura que só Deus para nos dar, sabe? Então, mas ele está bem melhor. Então, se você tem um parente, se você tem um amigo que sofreu um AVC, dê muita força, dê muito apoio, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. As vitórias acontecem. As vitórias, é que fala, as vitórias acontecem. Ó, temos 3 minutos para acabar, hein? Então, cada um aí tem 1 minuto e meio para finalizar. Eu me sinto muito agraciada, porque o verdadeiro sentido da vida é fazer uma outra pessoa feliz. E se eu posso fazer da minha vida uma doação para que Edilson seja um pouco mais feliz e um pouco mais apto a fazer as coisas, a minha vida já tem um grande sentido. Né? Essa doação que eu faço por ele é com muito amor. Vamos fazer 40 anos de casado agora em janeiro. Foram 7 anos de namoro. Eu conheci Edilson com 15 anos, ele 18, né? Então, é uma coisa assim, é uma bênção, é uma maravilha nessa sociedade onde que as pessoas querem ser felizes, que as pessoas querem estar sempre bonitas, né, arrumadas e esticadas, e a gente se entregar, né? A gente que é mãe, que dá a vida por um filho, que o corpo, né, fica diferente por conta da gravidez, vai ficar de qualquer forma, grávida ou não grávida, vai cair tudo de qualquer forma, né? E a gente poder fazer isso por alguém que a gente ama, doar a vida por alguém que a gente ama, a minha vida tem muito sentido. Não tem sido fácil, tá? Não pensem que é fácil. Não é fácil. Muito choro. Eu tenho uma tia que eu ligo para ela, vem cá, tá pronto para fazer a terapia aí comigo? Choro muito com ela. E uma pessoa que me ouve muito, minha irmã de comunidade também, Eliana, que liga para mim, que reza por mim. A gente precisa de pessoas assim, né? Que tem a mesma fé da gente, que nos apoie, que não nos julgue quando a gente faz as coisas erradas, que eu faço muita coisa errada. Mas, assim, a vida vale a pena quando a gente entrega a vida para o outro. Termina aí, Edilson. Edilson, só para avisar que eu vou botar então um vídeo que a gente gravou essa semana de você amarrando o cadarço, já que mamãe falou aí da sua dificuldade, como foi. Então, logo mais eu vou deixar lá nos stories o seu vídeo, você amarrando o cadarço nessa última semana para ver essa evolução aí. Campeão, hein? Fala aí, termina que tem 1 minuto para acabar. Termina você agora, você não falou nada. Eu só escuto, então queria agradecer a presença do meu pai, da minha mãe, compartilhando um pouco dessa nossa parte de muito sofrimento, como minha mãe falou, que não é fácil, é um baque muito grande, muitas coisas passam na nossa cabeça, mas mais importante que é você seguir e continuar para superar todos os obstáculos. E você tendo o suporte das pessoas que você ama,
ao lado, o caminho fica ainda mais fácil. Então, queria agradecer muito pela presença dos dois. E lembrando, na próxima semana, quinta-feira, live 3, às 19h33, mais um pouquinho de teoria sobre AVC e depois um outro convidado para falar mais aqui sobre AVC. Obrigado aí, ó. Beijão e fique com Deus. Tchau. Boa noite, meu filho. Boa noite a todos. Tchau.